Sim, estamos começando o nosso All News. Vamos destrinchando ponto a ponto dos movimentos que a gente está acompanhando Brasil afora hoje, nesse dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Antes da gente dar o pontapé inicial aqui, queria trazer mais um trechinho da fala que está acontecendo ao vivo agora em Brasília, do governador Tarcísio de Freitas, durante o protesto do grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse 7 de setembro. Vamos ouvir rapidinho. De casa nenhum pode conter a vontade da maioria do plenário. Pode conter a vontade de mais de 350 parlamentares. Então, Hugo, paute a anistia. Deixa a casa decidir. E eu tenho certeza que ele vai fazer isso, porque trazer a anistia para a pauta é trazer a justiça, é resgatar o país. Não podemos nos afastar do império da lei. Eu vou citar aqui uma fala de um magistrado do Supremo Tribunal Federal, uma fala recente, que faz todo sentido. Ele diz: na Constituição se fala em independência e harmonia entre os poderes, o que demanda um equilíbrio institucional e instituições justas, responsáveis com a sociedade e com o bem comum. No Estado, devemos ter o império das leis. A lei e a racionalidade devem funcionar como fator de estabilidade. O Estado de Direito fortalecido demanda a autocontenção do judiciário. O bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito e não pelo medo. Quem disse isso foi o ministro André Mendonça. O bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Bom, vamos começando os trabalhos por aqui. Como eu já tinha anunciado, tem um trio de peso por aqui hoje comigo, o professor João César Castro Rocha, a professora Isabela Calil e também o professor Leandro Consentino, a quem eu já agradeço a presença por aqui, dando um boa tarde já geral para vocês, pessoal. E para ir começando até o nosso programa aqui, professor João, que acompanhou os atos lá no Rio de Janeiro também, a gente vai indo ponto a ponto por aqui hoje, mas trazendo principalmente já a figura de Tarcísio de Freitas, que, como a gente viu, está fazendo o seu discurso muito alinhado com tudo que a gente vem ouvindo da família Bolsonaro e dos aliados nos últimos dias. Agora ele ao vivo aqui em São Paulo. Quais as primeiras avaliações que a gente pode colocar de mais esse passo acima de alinhamento de Tarcísio com as pautas do momento da família, professor? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Natália. Uma alegria compartilhar a conversa com a Isabela e o Leonardo, cujos trabalhos eu admiro muito. Natália, como você disse, eu moro aqui em Copacabana e, por uma coincidência dessas da vida, diante de onde ocorrem as manifestações bolsonaristas. Então, eu frequentei todas desde 2018. Como você pode ver, o meu lugar no céu está garantido, não é isso? Você quer falar inicialmente da manifestação aqui no Rio ou da posição do Tarcísio? Eu queria, na verdade, a princípio, uma avaliação geral, professora. A gente trazendo aqui, a gente começou o programa falando de Tarcísio especificamente, mas nesse combo que a gente vê para 2016. Inclusive, aí no Rio de Janeiro, mais cedo, a gente viu falas do Flávio Bolsonaro também na mesma linha, inclusive com uma fala, com a camiseta escrito Bolsonaro 2026. Ou seja, a gente está aqui discutindo questões de anistia, questões do julgamento do momento, de críticas ao STF, mas tudo isso querendo muito além do perdão aos anistiados do 8 de janeiro, mas querendo, inclusive, Bolsonaro viável em 2026. Tendo em vista agora a presença de Tarcísio em São Paulo, como que a gente pode armar aqui o momento desses protestos que a gente está vendo hoje, nessa data tão histórica, né? Perfeito. Bom, isso marca... vivemos um momento muito interessante, muito complexo, porque do ponto de vista da articulação da bancada bolsonarista, há muito tempo a bancada bolsonarista não estava tão unida, tão coesa e tão aguerrida. Mas do ponto de vista da massa, da mobilização nas ruas, nós assistimos a um crescente, eu diria que definhamento do que define o movimento de massa, do que define o movimento político. Com certeza, né, professor? E aí a gente vê também muitas... Desculpa aqui. Perdão. Desculpe. É que eu achei que eu não estava me escutando. Imagina, então, a gente está escutando o senhor assim, pode ser. A contradição interessante, Natália, é que do ponto de vista do que está acontecendo hoje no Congresso, a bancada bolsonarista, a bancada de extrema-direita, perdeu qualquer pudor civilizatório.
o gesto tomado há 3 semanas atrás, em que eles tentaram fechar o Congresso, que é um gesto único, e nós não podemos passar a vida inteira naturalizando os absurdos da extrema-direita. Tenho certeza que a Isabela e o Leonardo concordariam comigo, o Leandro, desculpe, concordariam comigo se eu menciono que o que a bancada bolsonarista fez de tentar fechar o Congresso é inédito no Parlamento Mundial. Quem fecha Congresso é o Executivo. Nunca são os próprios parlamentares que tomam essa iniciativa. Você tem toda a razão, Natália. O discurso inteiro do Flávio Bolsonaro, que eu não apenas assisti como gravei, tinha um ponto central, que foi retomado pelo Cláudio Castro, pelo Hélio Lopes, pelo senador Carlos Portinho, no Rio de Janeiro. O centro do discurso agora é: não se trata mais, como se dizia há alguns meses atrás, de anistia aos condenados políticos do 8 de janeiro. Do que se trata agora é de fazer um combo. A anistia só será aceita por eles dizem, se a anistia for não apenas criminal, mas, sobretudo, eleitoral, se o Bolsonaro for tornado elegível. Para concluir, para não falar muito no início, Natália, houve um discurso aqui no Rio de Janeiro que eu gravei também, e que eu achei particularmente grave, que foi o discurso do general Pazuello, porque ele disse mais ou menos assim, ele disse: nós, ou seja, os militares, demos anistia para os que hoje estão no poder. Se eles, ou seja, o PT, os que estão no poder, se eles não derem a anistia que nós pedimos, o Exército de Caxias, o pacificador, saberá reagir. Isso foi dito literalmente, Natália. Complicado a gente acompanhar essas questões, né, professor? Mas é muito importante quando vocês trazem aqui para a gente fazer essa tradução, e é assim que eu quero jogar justamente para a professora também, a gente entrando aqui em questões de símbolos, de certa forma também, né? Até nos atos da esquerda a gente já viu registros aqui de um movimento que já vem acontecendo há um tempo, no mesmo discurso da soberania, da utilização cada vez mais da blusa verde e amarela, da esquerda retomando também, de certa forma, essas imagens. E agora o destaque para o protesto aqui em São Paulo, que está começando agora, como a gente acompanhou, bandeiras muito dos Estados Unidos, como se era esperado também, mas não tão grande ali em frente ao MASP, como a gente está vendo no momento, né, professora? Queria uma análise sua aqui para a gente começar nesse campo da comunicação, inclusive de tudo que a gente está vendo e dessa divisão do país hoje. Que leitura que a gente pode fazer desse 7 de setembro, na sua opinião? Boa tarde. Boa tarde, Natália. É um prazer estar aqui. É uma bancada de peso, então é uma honra estar aqui. Aproveito para cumprimentar os colegas e todo mundo que está nos acompanhando. De fato, enfim, eu falo de São Paulo, né? Tenho acompanhado as manifestações de São Paulo, e essa bandeira dos Estados Unidos é a primeira vez que a gente vê algo parecido. Porque a gente já viu, né, em bandeiras menores, e sempre, né, nos últimos anos, a gente tem visto bandeira do Brasil, bandeira dos Estados Unidos e bandeira de Israel. Basicamente, essas são as 3 principais bandeiras. Mas, nesse caso, a bandeira dos Estados Unidos, ela ficou, enfim, ela está sendo estendida, né, na Avenida Paulista de uma maneira grandiosa. Eu acho que isso mostra, inclusive, uma mudança, porque a gente nunca teve, apesar, né, como eu comentei, né, dessas referências a Israel e Estados Unidos, a gente nunca teve algo tão explícito assim, né, e com tamanha posição. E o que isso significa, né? Basicamente, todo o discurso, e aí eu estou acompanhando, né, só parei agora para conseguir entrar, mas todo o discurso é um discurso de que Alexandre de Moraes, não é nem a Suprema Corte mais, mas que Alexandre de Moraes está agindo de maneira contra os direitos humanos, está agindo de maneira arbitrária, e aí a lei Magnitsky, que está sendo usada contra o Alexandre de Moraes, serve para legitimar esse discurso. Então, os Estados Unidos entra aí agora como uma espécie de fator de legitimação para dizer, olha, tá vendo que nós estamos certos? Os Estados Unidos reconhece que Alexandre de Moraes é um perigo para a democracia. Algo nessa linha, né? Então, basicamente, é isso que está sendo mobilizado. Ainda do ponto de vista de pensar a questão de discurso, questão estética, questão semiótica, eu observaria que até o momento da gente começar aqui, o governador Tarcísio de Freitas do estado de São Paulo, estava falando há quase 13 minutos. Eu não sei se ele ainda continua falando, mas é o discurso mais longo que a gente tem aqui em São Paulo. Então, eu acho que isso mostra, inclusive, o protagonismo que o Tarcísio ocupa nesse ato agora. Esse ato foi organizado, assim como os anteriores em São Paulo, pelo Silas Malafaia. Silas Malafaia é quem, digamos, está ali como host, né? Está como o anfitrião do evento e grande organizador. E o Tarcísio, apesar de ter falado que reiteradamente, e agora novamente, que Bolsonaro é o candidato, mas ele está se colocando, pelo menos está ali, a toda a performance, como uma das
das figuras, ou pelo menos a figura mais relevante agora desse processo. Inclusive, professora, a gente agora no momento está no discurso do Silas Malafaia, que a senhora vinha trazendo por aqui, para a gente, passando para o professor Leandro também, queria retomar inclusive a presença de Michele Bolsonaro, para a gente tentar destrinchar um pouco também, né, professor, as estratégias por trás disso tudo que a gente está vendo. Um movimento que chamou a atenção foi justamente o fato de passarem áudios de Michele Bolsonaro em diferentes protestos que a gente viu, tanto em BH, quanto no Rio de Janeiro também. Queria trazer aqui certinho para ver se a gente tem o VT, mas no áudio que foi reproduzido em diversos atos bolsonaristas, em BH, Brasília, no Rio, a ex-primeira-dama deu uma radicalizada também no discurso nessa linha de ataques ao Supremo Tribunal Federal, fazendo críticas à condenação do julgamento da trama golpista e com questões nesse sentido. Vamos ouvir aqui um trechinho. Por perseguição e injustiça, ele não pode falar. Mas nós falaremos por ele, até que essa tirania e essa perseguição sejam vencidas. Veja o que estão fazendo conosco. Tornozeleira no Jair, prisão domiciliar por pura vingança, invasão ao nosso lar, exposição da intimidade da nossa família. Até quando vamos ter que suportar esses abusos? Ministros, vocês prometeram cumprir as leis e defenderem a nossa Constituição. Ela está sendo rasgada diariamente e injustiças são cometidas por alguns poucos do vosso meio que se dizem juízes, mas agem como tiranos. Hoje está humilhado e preso porque enfrentou o sistema por amor ao povo. Querem destruí-lo para poder gritar novamente: nós acabamos com o bolsonarismo, mas não conseguirão. São várias frentes, de certa forma, do mesmo discurso, né, professor? Eu queria um olhar seu aqui estratégico também do que a gente pode ler desse movimento, inclusive dessa subida de tom, de certa forma, de Michele Bolsonaro, uma vez que ela sempre estava ali muito atenta a críticas ao PT, não tanto entrando em questões da corte assim tão mais forte. Como que a gente pode acompanhar esse movimento, inclusive, da ex-primeira-dama? Boa tarde, Natália. Boa tarde aos meus queridos colegas Isabela e João. Prazer estar aqui dividindo a fala com vocês. Sem dúvida nenhuma, a gente tem um posicionar de peças aí do xadrez político, já olhando claramente para, primeiro, no curto prazo, para o julgamento. Nós estamos aí na semana decisiva do julgamento de Jair Bolsonaro e de todo o seu entorno que participou aí da questão da trama golpista, mas também olhando para 2026, né? O calendário está se aproximando cada vez mais de 2026 e tudo que a gente está assistindo aí nesse momento tem que ver claramente com 2026. Sejam aqueles atos, aquelas declarações que o professor João tão bem ponderou aí no Rio de Janeiro, com relação à própria narrativa ali de que o Exército e que as Forças Armadas estão perfiladas a esse movimento, seja o que a professora Isabela também citou do ponto de vista de Tarcísio de Freitas está se deixando o seu viés mais moderado, seu perfil mais moderado, e está aí colocando o bloco na rua e mandando sinais também externos aí para Donald Trump e para os apoiadores dos Estados Unidos aí com a bandeira norte-americana estendida em pleno 7 de setembro, vamos lembrar, em plena data pátria do Brasil, a gente tem uma bandeira de um país estrangeiro, seja ele qual for, né? Mas no caso dos Estados Unidos aí enorme, é uma contradição muito grande e sobretudo para quem fazia uso do discurso nacionalista e patriótico tão presente aí. E por fim, agora a gente vê Michele Bolsonaro também aí colocando também as suas fichas, saindo de um viés mais moderado e colocando suas fichas no discurso de radicalização contra o Supremo Tribunal Federal, contra Alexandre de Moraes, dizendo da tirania do Supremo Tribunal Federal, de uma suposta humilhação perante a família Bolsonaro. Então, tudo isso são peças que estão sendo arrumadas no tabuleiro visando 2026. Claramente, a gente sabe que essa questão da anistia é um grande balão de ensaio. Caso ela vingue, aí a gente teria ainda a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Essa anistia eleitoral é quase que uma excrescência, isso não alcança, porque não se fala muito bem o que é essa anistia, se ela é difusa com relação a crimes que estão sendo julgados agora, mas Jair Bolsonaro já é inelegível por outras questões também, então como é que a gente anistia também aquilo? Não se diz muito como, porque na verdade isso é um grande balão de ensaio, e aí o Centrão já está se movimentando também para ungir Tarcísio de Freitas, e o que a gente também vai assistir nos próximos momentos é uma briga intestina dentro dessa direita, dentro desse movimento, entre o Centrão, entre a direita mais tradicional
que quer Tarcísio de Freitas, e entre o bolsonarismo, sobretudo Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que não querem largar aí a liderança dentro desse campo da direita. Então tem tudo isso para a gente analisar nos próximos capítulos, sem dúvida nenhuma. Entender os próximos passos, né? Agora eu queria entrar especificamente na questão do Rio de Janeiro com o senhor, professor João, para a gente entender um pouco mais a fala também do Flávio Bolsonaro, que foi um dos destaques, além da do Pazuello que o senhor trouxe agora. O Flávio disse hoje, durante a participação na manifestação lá em Copacabana, que o presidente Jair Bolsonaro, que o ex-presidente Jair Bolsonaro, todo o julgamento dele representa uma segunda facada e que uma eventual condenação do pai deve levar apoiadores de volta às ruas. O Flávio destacou a camisa que a gente disse aqui que ele estava usando, escrito Bolsonaro 2026, dizendo, abre aspas, o meu pai mais uma vez não pôde estar presente, mas eu trago ele aqui nessa camisa com o ano 2026, que é o que nós exigimos, é o direito do povo brasileiro de escolher quem quer para ser presidente do Brasil. De acordo com o Flávio, as imagens todas da manifestação também vão chegar até o ex-presidente, que a gente lembra está impedido de falar em público por decisão judicial e todo o processo envolvendo o julgamento também que a gente está assistindo no momento, mas tem um trecho aqui que eu estava procurando, inclusive, professor, que remete justamente à história, em que o Flávio disse, seus filhos vão ler nos livros de história que nós conseguimos derrubar a ditadura de Alexandre de Moraes. E aí ele segue dizendo do ministro ter traços de psicopatia, dizendo que o próprio Supremo vai dar a cabeça de Moraes na bandeja porque ele foi longe demais e reforçando aquela série de argumentos que a gente já analisa aqui há tanto tempo. Professor, com a sua experiência acompanhando o grupo, acompanhando os protestos dos últimos anos como um todo, como que a gente pode colocar aqui num cenário maior o que a gente está vendo em termos justamente da narrativa, até já que é o termo que é tanto usado, que é espalhada dentro disso tudo? O que é possível da gente ver se concretizando e continuando nesse discurso deles daqui para frente até o fim do julgamento, ou eles já estão se antecipando para questões que a gente vai acompanhar muito em breve? Vamos lá, Natália. Para fazer a nossa roda de conversa mais ágil, eu vou aproveitar a observação da professora Isabela e outra do professor Leandro para levar adiante a nossa conversa. O professor Leandro mencionou um ponto muito importante. Nós estamos vivendo agora uma espécie de paroxismo das contradições. Porque, veja, o discurso do Tarcísio chegou a uma radicalização que é de difícil compreensão para os projetos políticos do Tarcísio. Quando ele afirma, com todas as palavras, que ele não confia na justiça no Brasil e reafirma no discurso de hoje na Paulista que o Supremo Tribunal Federal tem um ditador, que é o ministro Alexandre de Moraes, ele faz algo que nem o Bolsonaro fez em 2017. Ele corta, antes de assumir uma possível presidência, um diálogo com o Supremo Tribunal Federal. Quando ele literalmente procura emparedar o presidente da Câmara, o Hugo Mota, ele dá uma indicação de um futuro chefe do Executivo que não é exatamente uma indicação positiva para o próprio Congresso. Essa é uma questão contraditória, porque se a Michelle Bolsonaro radicaliza e faz a alusão à fala do ministro Barroso no Congresso da UNE, que é a associação que ela quer fazer, se ela faz isto, os advogados de defesa Bolsonaro e dos generais, nenhum deles disse claramente que havia uma perseguição política. Há como uma contradição que é um descolamento discursivo entre a bancada legislativa, os advogados e entre o discurso bolsonarista como um todo e algo que nós estamos vendo que a professora Isabela mencionou muito bem. Que veja, não é a primeira vez no Brasil que nós temos um movimento político de massas de extrema-direita. E quando eu digo movimento político de massas, eu não me refiro apenas, Natália, ao número, e esse ponto é decisivo. Para que haja um movimento político de massas, é preciso que haja um corpo doutrinário mínimo, um conjunto mínimo de princípios que, de fato, mantenha aquela massa unida, coesa, compacta. O integralismo, na década de 30, não seria possível sem a concepção verde e amarelista. Não seria viável, não se sustentaria enquanto movimento político de massas. A grande força do bolsonarismo foi o patriotismo. Essa era a grande força discursiva do bolsonarismo. Quando o Bolsonaro perdeu a eleição, numa entrevista ele disse: deixamos um legado que permanecerá. O legado é o amor à pátria, o retorno ao patriotismo. As imagens que vocês estão mostrando, como a professora Isabela destacou muito bem, nós sempre tivemos imagens de bandeira, mas nunca tivemos uma predominância tão visual, tão evidente quanto aquela gigantesca bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista.
O que está em jogo? Vou fazer uma proposta rapidamente, Natália, para a professora Isabela e o professor Leandro. A narrativa da extrema-direita brasileira conheceu uma modificação sutil, mas decisiva, que eu tenho acompanhado há pelo menos 3 ou 4 semanas, já trouxe a público com prints e outros vídeos. A mudança discursiva é a seguinte: é a tentativa de estabelecer, de deslegitimar a eleição de 2026 com o argumento de que a oposição foi alijada da eleição. Como assim? Eles começaram há 4 semanas, mais 3, 4 semanas, a lançar uma hashtag: só voto no Bolsonaro, só voto no Bolsonaro. A ideia é muito clara. Se o Bolsonaro não estiver na cédula eleitoral em 2026, e não estará, o argumento será dizer que o Brasil virou Venezuela, que a oposição verdadeira foi alijada, porque, em última instância, nessa radicalização, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Tarcísio de Freitas são representantes do sistema, como disse Eduardo Bolsonaro para o pai. Isso abrirá caminho para uma radicalização política inédita que poderia levar ao não reconhecimento das eleições por parte dos Estados Unidos se o Trump permanecer com o poder que tem hoje. Eu tenho dúvidas, mas em alguma medida por exemplo, eu gravei uma cena hoje, o Cláudio Castro terminou o seu discurso dizendo assim: nossa bandeira jamais será vermelha. A Natália, acredite, eu apenas virei o celular em muito pouco e havia um mar de bandeiras outras. É a bandeira americana. Ou seja, a nossa bandeira não pode ser vermelha, mas vermelha, azul e branca está ótimo, que é a bandeira americana. Essa é uma contradição interna que eu creio que causará muitos danos ao bolsonarismo enquanto movimento político de massas. Não é possível ser patriota da terra estrangeira. Não é possível ser nacionalista do alheio. Não é possível dizer nossa bandeira jamais será vermelha e ter na Avenida Paulista como principal bandeira a bandeira norte-americana. É uma contradição de símbolos, é uma contradição de discursos que eu creio que levará o bolsonarismo a definhar mais precocemente do que nós imaginávamos. Muito importante sua análise, professor, e passo a provocação justamente para a professora aqui também nesse sentido. A gente reiterando muitas vezes como se fossem argumentos, os mesmos argumentos de sempre vindo, mas de certa forma eles estão pensando ali na frente também, dentro dessa estratégia que o professor trouxe aqui, essa contradição é importante. Na sua opinião, para onde a gente tem que olhar nesse sentido, professora? César, sobre a questão dessa mudança discursiva que a gente tem visto, tanto que aqui em São Paulo tem alguns cartazes que sintetizam isso enfim, a frase basicamente é: eleição sem Bolsonaro é golpe. Então, o que eles estão dizendo? Eles estão contrapondo que a tentativa de golpe, de fato, não foi uma tentativa de golpe e que o golpe é tirar Bolsonaro da eleição. Ou seja, o golpe estaria em curso agora pela o que eles chamam de ditadura do STF. Então, eu acho que tem, de fato, essa mudança, porque eles, enfim, já estão antecipando que Bolsonaro não vai estar na eleição de 2026 por 2 razões, né? Basicamente pelas questões relacionadas ao julgamento da tentativa de golpe de Estado, mas também pela sua inegibilidade, como o professor Leandro trouxe. Então, eles já estão se antecipando para dizer que o resultado, seja ele qual for, ele vai ser um resultado de golpe, né? Ele não é um resultado não democrático. Eu não tenho muita clareza sobre os desdobramentos disso, porque acho que depende de uma série de questões, inclusive da possibilidade de ter uma pessoa da família Bolsonaro na cédula, né, em 2026. E sobre isso, eu queria chamar a atenção para uma coisa. O professor Leandro também trouxe essa disputa, né, interna do bolsonarismo, e eu acho que esses eventos agora revelam parte desse, mapa dessa disputa. O que eu quero dizer com isso? A gente teve uma série de eventos, né? A gente teve em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo sendo os principais, e me chama muita atenção o fato de Flávio Bolsonaro estar no Rio de Janeiro, de uma certa forma relativamente isolado, né, em relação ao núcleo principal do bolsonarismo, o núcleo duro do bolsonarismo familiar, e do outro lado, Michele Bolsonaro estar ao lado de Tarcísio. Isso me chama bastante atenção, porque se a gente for pensar em termos de disputa, a gente tem Eduardo Bolsonaro, que está fora da disputa. Lembrando que o Eduardo Bolsonaro não é só porque ele está nos Estados Unidos, mas o Eduardo Bolsonaro corre o risco de voltar para o Brasil e ter que se haver também com a justiça brasileira, né? Aliás, essa é uma das razões pelas quais ele não volta. Então, o Eduardo Bolsonaro estaria fora já dessa disputa nesse sentido. Flávio Bolsonaro seria um nome possível de estar como sucessor do bolsonarismo e está relativamente isolado ali no Rio de Janeiro.
Claro que tem uma questão sobre domicílio eleitoral, né? Então nem todo mundo vai estar no mesmo lugar. Mas simbolicamente, eu acho que significa muito. Se eu pudesse dizer que existe um recado que já está sendo dado pelo próprio PL, então vamos lembrar aqui, o presidente da sigla do PL, Partido do Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, está em São Paulo. Então, ou seja, o recado que me parece é que, do ponto de vista das instituições, da instituição partidária, os atores que estão sendo acolhidos hoje, isso pode mudar a qualquer momento, são Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro, tirando de fora os filhos, e aí Flávio relativamente isolado no Rio de Janeiro e Eduardo nos Estados Unidos. Muito interessante você trazer isso aqui, professor, e fica até na nossa cabeça justamente, se muito da estratégia aparenta ser por uma questão de dizer que eleição sem Bolsonaro em si ano que vem seria uma fraude, a gente vê o Tarcísio queimando de certa forma ali a imagem dele de um pouco mais moderado, mesmo dentro dessa lógica, traz um estranhamento para o público, né, professor? Queria te ouvir também sobre essas possibilidades de chapa para 2026. Certamente, né? A gente tem aí uma configuração importante desse ponto de vista do tabuleiro eleitoral aí, porque, como bem pontuou o professor João, a gente tem uma mudança aí discursiva importante dentro do diapasão aí da própria direita, mas também a esquerda mudando um pouco aí, quando a gente for olhar os atos aí da Praça da República, a gente vê aí a esquerda falando de soberania, a direita falando de anistia, quer dizer, a gente está com sinais trocados muito fortes, mas também é importante pontuar o que a professora Isabela está colocando também, porque a gente está olhando, de alguma forma, uma consolidação dessa imagem dos filhos do Bolsonaro, cada um no seu respectivo local, aí, no seu respectivo locus, né? Quer dizer, parece que Flávio Bolsonaro não caminha para ser o sucessor na candidatura presidencial, mas caminha, na verdade, para ser o provável candidato aí a governo do estado do Rio de Janeiro, assim como os filhos, o Carlos e o Jair, estão se posicionando mais, Jair Renan, né, mais para Santa Catarina, e Eduardo, como a professora Isabela bem pontuou, não tem muita viabilidade do ponto de vista eleitoral aqui pelo estado que está, por onde está e pela dificuldade que tem de retornar. Falta Michele é encarada para alguns como uma possível candidata a senadora pelo Distrito Federal, para outros como uma eventual vice de Tarcísio, porque aí tem a questão partidária, onde parece estar tudo rumando para, de alguma forma, uma concertação para que Tarcísio de Freitas seja o ungido do bolsonarismo, e aí, sem dúvida nenhuma, abrindo uma porta imensa aí, que ele já fez declarações em alto e bom som, de que, uma vez eleito, sua prioridade número 1 será um indulto a Jair Bolsonaro. Então, quer dizer, não é de graça que esse apoio ou esse deslocamento aí da família Bolsonaro para um outro candidato seria dado, mas certamente há uma proposta alinhavada aí, há uma tentativa de fazer com que esse acordo seja cumprido. Isso pode até desembocar numa candidatura a vice de Michele Bolsonaro, para que essa proposta seja, de fato, tenha condições de ser cobrada ali adiante também, né? Então a gente tem que analisar com muita calma e com muito cuidado todos esses movimentos aí, para tentar entender para onde vão os apoiadores. E agora, vamos lembrar uma coisa importante, que acho que foi a senadora, atual ministra Marina Silva, que disse uma vez, né? Ninguém é dono de votos, né? Quando perguntaram para ela, você teve tantos votos aí, para quem que você vai transferir esses votos no segundo turno? E ela disse, eu não sou dona dos meus votos. E aí eu acho que esse alerta de Marina Silva lá atrás ressoa agora, né? Vamos lembrar que ninguém é dono de voto nenhum no Brasil. Então, o capital político, para ser transferido, tem que ter muita habilidade para fazer isso. Isso não é simples, isso não é um sinal de igual como a gente imagina numa equação. Isso gasta muito capital político, isso gasta muita articulação, e sem dúvida nenhuma imaginar que isso é algo simples de se fazer está longe de ser a verdade. Então a gente vai precisar descobrir, inclusive, o poder de transferência eleitoral da família Bolsonaro, se caso a candidatura de Tarcísio for confirmada aí para o Planalto. Também tem tudo isso para colocar na conta. Vai se dar essa sustentação, entanto, a tantas questões que a gente está acompanhando importantes no momento. Inclusive, para quem está chegando aqui com a gente agora, trazendo um pouco mais dos destaques da fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aqui em São Paulo, durante o ato de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tarcísio, que além de críticas ao STF, também cobrou o presidente da Câmara, Hugo Mota, para pautar a anistia durante o ato agora na Avenida Paulista. O discurso de Tarcísio foi tido como mais contundente, com críticas ao julgamento da trama golpista
petista e a Moraes, dizendo coisas como, abre aspas, ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes, e fora Moraes fazendo questões ali também pelo impeachment do ministro. Tarcísio citou uma frase, inclusive usada pelo ministro Alexandre de Moraes no julgamento, dizendo, abre aspas, a impunidade deixaria uma ferida aberta, deixaria uma cicatriz, mas também a gente não pode topar uma condenação sem prova. Condenação sem prova abre uma ferida que nunca vai fechar, foram uma das defesas do governador nesse ato, e que cobrou também o presidente da Câmara, Hugo Mota, dizendo, abre aspas, a gente está aqui para dizer que o Hugo Mota paute a anistia. Qual que é o recado que vocês querem dar para Hugo Mota hoje? O presidente da casa, presidente de casa nenhuma, pode conter a vontade de maioria do plenário, citando essa sinuca de bico do momento de Hugo Mota, que está sendo visto como muito frágil na questão da anistia, tentando agradar os dois lados.